E se a maior invenção arquitetônica da história, não usasse uma única pedra? Hoje a gente vai desconstruir a ideia de que a fé precisa ter um endereço no mapa. É um tema bem denso, viu? Com certeza. Essa é uma exploração para entender como e por que as pedras vivas foram, substituídas por tijolos literais ao longo do tempo. E para quem nos ouve e já acompanha os dilemas das instituições modernas, olha, essa discussão promete balançar algumas estruturas. Balançar muito. O nosso material base para essa análise profunda de hoje é um documento bastante provocativo chamado Estudo Bíblico Triofanista. E, logo nas primeiras páginas, o texto lança uma pergunta que funciona como um soco no estômago mesmo. É bem direta. A pergunta é a seguinte: a qual igreja pertencemos? A de Cristo ou a dos homens? Nossa, é uma premissa que não pede licença para entrar, né? O documento vai direto ao ponto central de uma crise de identidade que é milenar. Totalmente. E a nossa missão aqui, a nossa missão como pesquisadores nessa análise profunda, é investigar a diferença brutal que o autor aponta entre a congregação como um organismo vivo orgânico e a congregação como uma corporação focada em prédios, estatísticas e líderes centralizados. Exato. A gente quer entender a mecânica disso. Como essa transição de uma sala de estar para um megatemplo aconteceu. E vale um esclarecimento fundamental antes da gente mergulhar nos conceitos. O nosso objetivo aqui não é tomar partido, tá? Claro, de jeito nenhum. Não vamos atacar instituições contemporâneas nem defender uma espécie de anarquismo religioso. A ideia é dissecar esse documento sob lentes estritamente históricas, etimológicas e teológicas. Perfeito. O foco é resgatar o significado original do que os primeiros cristãos, lá no século I, entendiam por fé e congregação, e como o autor contrasta isso com a realidade de hoje. Ok, vamos desempacotar isso. Porque para entender o dilema moderno que o texto levanta, a gente precisa voltar para a raiz de tudo. Hoje, é muito comum usar a palavra igreja como sinônimo de um destino no GPS. Alguém diz, eu vou à igreja. Mas o autor argumenta que isso é um caso clássico de identidade equivocada, né? Se a gente olhar para a palavra original grega, eclésia, a intenção não tinha nada a ver com arquitetura, certo? Passa muito longe de arquitetura. A palavra eclésia é fascinante porque, no contexto grego clássico, muito antes do cristianismo surgir, ela não carregava nenhuma conotação religiosa. Sério? Nenhuma. Nenhuma? Era um termo estritamente cívico. Significava, literalmente, os chamados para fora. Ah, entendi. Ek é para fora e klesis é chamado? Isso, exato. Referia-se a uma assembleia de cidadãos que eram convocados a sair de suas casas e ir para a praça pública para decidir os rumos da cidade, a polis. Então era sobre um ajuntamento de pessoas com um propósito de governo ou de decisão, não o anfiteatro de pedra onde elas sentavam. O foco era totalmente nas pessoas e no propósito. Biblicamente, o documento ressalta que o termo nunca definiu um lugar físico. Certo. É sempre sobre um povo convocado para fora do sistema vigente. O texto aponta que o conceito grego usado para descrever a natureza desse ajuntamento não é o de uma organização, mas o de soma, que significa corpo. Um organismo vivo? Um organismo vivo e unificado, onde as partes são absolutamente interdependentes. Não existe na lógica original a ideia de um membro que sobrevive isolado. Lendo essa parte, a imagem que me veio à cabeça é como confundir uma família com os tijolos da casa onde ela mora. Nossa, ótima analogia. Se a casa cair, se o teto desabar numa tempestade, a família continua existindo perfeitamente, porque os laços são biológicos e relacionais, não estruturais. A casa é só o container. Exatamente isso. E o autor diz que associar a palavra ao prédio é um equívoco cultural que engessou a fé moderna. Essa analogia da família ilustra perfeitamente o argumento do estudo. E o texto reforça o motivo pelo qual essa distinção é tão urgente para quem tenta viver essa espiritualidade hoje. Qual seria o impacto prático disso? Quando ocorre essa confusão de identidade, toda a mentalidade da prática muda.
Altera-se a visão de ser a igreja uma identidade contínua, orgânica, que funciona 24 horas por dia, para a ideia de ir à igreja. Que vira só um destino geográfico aos domingos. Exato. A implicação teológica é profunda. A congregação deveria ser quem as pessoas são de segunda a sábado, sabe? No escritório, no trânsito, na mesa de jantar. E não o local onde se sentam de forma passiva no fim de semana. O que nos leva a uma encruzilhada lógica fascinante. Se a comunidade não é o prédio, se a estrutura física é irrelevante para a identidade, então qual é o papel daquele templo tradicional? Aquele com cruz na porta e vitrais? É uma ótima pergunta. Porque, historicamente, a ideia do templo sagrado vem lá do Antigo Testamento. Como esse conceito sobreviveu e acabou engolindo a ideia orgânica da eclésia. O autor chama esse fenômeno de a mudança de endereço de Deus. Essa é, possivelmente, a argumentação teológica mais robusta do estudo. O autor explica que o nosso vocabulário moderno perdeu uma nuance vital do idioma original. Como assim? A arquitetura monumental de pedra. Isso, o CEP, o terreno, a estrutura que impressiona os olhos. Já a segunda palavra é naus. Naus. E naus se referia específica e exclusivamente ao lugar santíssimo, o santuário interno, que era considerada a morada real e exclusiva da divindade. Era um núcleo onde a presença habitava. Tá, e onde entra a grande ruptura que o texto aponta nessa história dos dois termos? A ruptura acontece na Nova Aliança. O Novo Testamento passa a aplicar o termo naus quase que exclusivamente às pessoas e nunca mais a construções de pedra. Caramba! Quando um dos textos bíblicos clássicos, lá em 1 Coríntios, diz «vocês são o santuário de Deus», a palavra usada ali é naus. Então, o endereço de Deus mudou. Mudou. Primeiro com a encarnação e depois com a ideia de que o próprio indivíduo se tornou o edifício sagrado onde o Espírito habita. O estudo traz umas citações históricas para embasar isso que chegam a ser irônicas. O próprio rei Salomão, por exemplo. Ah, sim, clássico. Logo depois de falir os cofres do reino para construir o templo físico mais suntuoso da antiguidade, ele admite em voz alta que os seus não podiam conter a divindade, muito menos aquela casa de pedra que ele acabou de inaugurar. Pois é. E mais pra frente tem a história de Estevão, o primeiro mártir. O discurso de Estevão diante das autoridades religiosas é um ponto de virada na história. Ele afirma categoricamente que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E isso custou caro para ele. Custou a vida dele. A consequência por dizer isso em voz alta foi o apedrejamento. Anos depois, o apóstolo Paulo repete a mesmíssima coisa para os intelectuais gregos lá no Areópago de Atenas. A mensagem era clara, então. Claríssima. A divindade não pode ser contida numa caixa construída por arquitetos. Peraí, se a gente seguir a lógica desse documento até as últimas consequências, tratar um prédio de tijolos contemporâneo como a casa de Deus intocável e sagrada hoje em dia seria, teologicamente falando, um retrocesso ao sistema do Antigo Testamento? Se conectarmos isso ao cenário geral, a tese do autor é exatamente essa. É um retrocesso absoluto. Pense na narrativa da crucificação. Certo. Os textos relatam que, no momento da morte de Cristo, o véu do templo, aquela cortina imensa e espessa que separava o naos do resto do complexo físico, rasgou-se de alto a baixo. Sim, um momento super simbólico. Teologicamente, o autor lê isso como o fim definitivo da sacralização de espaços geográficos. Não existe mais um lugar santo e um lugar profano no mapa. A santidade migrou da arquitetura demarcada para as pessoas consagradas. É uma mudança de paradigma enorme. O documento até cunha o termo templocentrismo, para criticar essa crença moderna de que a atividade divina estaria confinada a um espaço com horário de funcionamento. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque olha só, se o prédio perde esse status mágico de portal para o céu, a dinâmica interna desmorona. O cara que está segurando o microfone lá na frente repentinamente perde a autoridade mística dele também, não é? Com certeza. Se não tem mais espaço sagrado exclusivo, a função da liderança muda de figura. E é aqui que o texto faz um contraste conceitual que eu achei brilhante. A diferença entre a ideia de um altar e a ideia de um palco. A transição de significado é assustadora quando a gente analisa de perto. O estudo vai buscar raiz no hebraico,
onde a palavra para altar, misbeá, deriva da ideia de sacrifício, de morte. Morte do próprio ego, no caso. Exato. Historicamente, o altar era um lugar de abater o eu, um espaço de humilhação, entrega e serviço invisível. E o palco entra onde? Em contrapartida, quando a fé se institucionaliza em grandes auditórios, o altar é substituído pelo conceito de palco. E palco, na sua origem grega, skene, é o lugar desenhado para representação. É de onde vem a nossa palavra cena, né? Isso, é teatro, é performance para capturar e reter a atenção de uma plateia passiva. Altar é o lugar onde o ego vai para morrer, palco é o lugar onde o ego vai para ser aplaudido. É uma dicotomia brutal. E o autor usa essa dicotomia para destrinchar o que aconteceu com a liderança. Nos textos originais, o líder era descrito com palavras gregas como poimen, que significa cuidador, protetor do rebanho. Tem também a palavra diáconos. Certo. Sim, que é literalmente um garçom, alguém cuja essência é servir à mesa dos outros. Mas o problema que o texto denuncia vigorosamente é o que ele chama de pastoralismo. E como o autor define esse pastoralismo na engrenagem de hoje? É um momento histórico em que o cuidador compassivo sofre uma mutação e se transforma num despotes. Um senhor absoluto. Isso, um gestor corporativo que domina a comunidade. O altar vira um palco dominado pela alazoneia. Que seria a ostentação, a arrogância? Exato. O texto critica duramente a exibição de roupas de grife, o marketing pessoal agressivo e a busca por status de celebridade num espaço que deveria ser o ápice da servidão. Ele cita Ezequiel nessa parte, não é? Cita. Uma advertência direta aos líderes antigos que usavam a lã das ovelhas para aquecer e enriquecer a si mesmos, esquecendo do rebanho. Mas, vou fazer o papel de advogada da natureza humana aqui. Essa crítica faz sentido na teoria. Mas na prática, não é incrivelmente mais fácil terceirizar nossa espiritualidade? É tentador, não vou mentir. Digo, é muito confortável para a maioria das pessoas ter alguém lá na frente, sob os holofotes, que pareça mais articulado, mais estudado ou mais santo, para fazer o trabalho pesado da conexão divina por nós, poupando nosso esforço. Sem dúvida. É uma inclinação humana muito natural buscar a lei do menor esforço. O conforto dessa terceirização espiritual é sedutor. Mas o texto alerta que o preço desse conforto é a imaturidade crônica. A infantilização dos fiéis. Exatamente. O documento cita a carta aos Hebreus, capítulo 5, onde uma comunidade inteira é repreendida por ainda precisar ser alimentada com leite na boca, como bebês, em vez de conseguir mastigar alimento sólido por conta própria. Ficam dependentes da papinha espiritual. Quando apenas o profissional no palco tem o monopólio da voz divina, o público nunca desenvolve musculatura espiritual para o cotidiano. E isso acaba gerando a mercantilização da fé. Cria-se uma dependência emocional e financeira em relação a esse líder mediador, certo? Certo. O que anula por completo uma das doutrinas mais libertadoras dos primeiros cristãos, o sacerdócio universal. Que é a ideia de que todo mundo tem acesso direto a Deus, sem divisão entre clero e leigos. Precisamente, sem barreiras. Mas espera, me tira uma dúvida prática. Se todo mundo é sacerdote, se não tem um CEO, se não tem uma figura central de autoridade com a palavra final para organizar tudo, como é que um grupo de pessoas não desanda para o caos absoluto? Parece impossível olhando de hoje, né? Muito. Diante do peso dessas mega estruturas modernas que vemos hoje, como era possível que a igreja primitiva sobrevivesse e funcionasse na prática sem templos, sem palcos e sem essa hierarquia engessada? A resposta a essa aparente receita para o caos está ancorada na forma como eles viviam a fé na prática. Tudo dependia de um alto nível de maturidade e de duas expressões gregas vitais. A primeira era a koinonia. Que hoje o pessoal usa para descrever o cafezinho no final do culto. Pois é, mas no original era muito mais. Era comunhão genuína, uma parceria profunda de vida, ter a vida em comum de verdade. A segunda dinâmica era que tudo isso acontecia kataioikon. De casa em casa. Simplesmente não possuiu edifícios próprios. As reuniões aconteciam nas salas de estar das pessoas. O texto cita a casa de Priscila e Áquila, a casa de Ninfa. Isso mesmo, é uma mudança de paradigma.
Mas como funcionava uma reunião dessas na sala de casa? Porque, convenhamos, comunhão hoje em dia virou sinônimo de um aperto de mão protocolar enquanto a banda toca alto. A profundidade do encontro primitivo era infinitamente maior. O texto detalha que essa comunhão envolvia o partir do pão, e não se tratava de um ritual simbólico rápido com um pedacinho milimétrico de pão. Era uma janta de verdade. A verdadeira Santa Ceia nos primeiros séculos era uma refeição completa, comunitária e igualitária. Ricos e escravos sentavam e comiam na mesma mesa, o que era um escândalo social na época. Caramba, consigo imaginar. E o caos era evitado porque a convivência exigia a prática rigorosa dos chamados mandamentos recíprocos. O Novo Testamento registra mais de 50 instruções do tipo uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Como o autor do texto provoca, é impossível carregar as cargas de alguém se a pessoa passa o domingo inteiro apenas olhando para a nuca da outra num auditório escuro. Faz todo sentido. Essas instruções só são executáveis num ambiente de proximidade e extrema vulnerabilidade. A virtude central que mantinha tudo de pé era a filoxenia. O amor ao estranho, a hospitalidade. Lendo essa parte da refeição comunitária no estudo, me veio uma analogia muito clara para resumir isso de um jeito brilhante. Manda. A igreja moderna, com o modelo institucional que o texto critica, virou uma ida a um restaurante chique. Boa. Pessoa entra, senta na sua mesa, é servida por um profissional altamente treinado, que seria o pastor, garçom, consome o serviço do cardápio e, no final, paga a conta através da doação. E vai embora sem saber o nome de quem fez a comida. Perfeita imagem. Já o modelo bíblico das casas, por outro lado, soa como um verdadeiro junta-panelas de fim de semana, um jantar comunitário. Não tem consumidor e fornecedor. Cada um traz um prato de casa, cada pessoa usa seus dons para o bem comum, todo mundo come junto e, o mais importante, no final, todo mundo limpa a mesa e lava a louça junto. O resumo é cirúrgico. No modelo das casas, ocorre o que o texto define como desclericalização. Fica tudo horizontal. Sim, como não há um prestador de serviço central, os talentos da comunidade fluem de maneira orgânica. Todos se conhecem intimamente. Não há espaço para sustentar um personagem, um cristianismo de fachada. Porque as pessoas conhecem seus defeitos diários. Exato, você está ali na sala da pessoa. A casa deixa de ser um patrimônio privado e se transforma num instrumento teológico de serviço à comunidade. Então, o que tudo isso significa, né? Se a gente tirar os prédios, os palcos e a ideia de um líder celebridade, o foco inteiro muda. Chegamos ao grande embate filosófico do estudo. Pode nos explicar o contraste que o autor faz entre focar no reino e focar no sistema? Com certeza. Essa é a lente final pela qual o autor convida o leitor a avaliar a própria jornada. Ele contrasta duas formas opostas de operar. O foco na Basileia, que é o reino, contra o foco no cosmos, o sistema. Na prática, como essas duas visões colidem para quem pratica a fé hoje? O reino não é uma corporação com CNPJ. É a vida fluida sob o governo de Cristo. É orgânico, inclusivo, descentralizado. E o sistema? Já o sistema, o sustema, refere-se à estrutura organizacional pesada. É o preocupado com regras humanas, manutenção de prédios caríssimos, hierarquias e principalmente com a imagem da denominação. O sistema é obcecado por estatísticas e crescimento numérico. Tem que bater meta. Infelizmente, sim. O documento argumenta que, para viver a fé fora do sistema, a pessoa precisa trocar o schema, a forma externa engessada, pela essência pura dos relacionamentos. O texto cita João Batista no deserto como um exemplo prático disso, não é? Cita, e é um exemplo fortíssimo, onde João Batista escolheu pregar. Ele não foi para o Templo de Jerusalém, o epicentro do sistema. Ele foi para o deserto, no meio do nada. E mesmo assim atraiu multidões. Exatamente. As pessoas saíam do conforto das cidades para ir ouvi-lo. Isso comprova a tese do autor de que uma mensagem autêntica tem um poder de atração infinitamente maior do que a estrutura mais majestosa. Mas olha, abandonar a muleta do sistema, do entretenimento de palco, exige demais. Se não tem o evento pronto, mastigado e iluminado no domingo,
como a pessoa sobrevive? É aqui que o bicho pega. O alerta do autor é que o praticante da fé é obrigado a amadurecer. O texto menciona o exemplo dos bereanos, lá em Atos 17. Ah, o pessoal que investigava tudo? Eles mesmos. Eles não aceitavam nada passivamente. Examinavam os textos antigos por conta própria para ver se o que ouviam era real. O modelo orgânico exige que o indivíduo aprenda a se autoalimentar com estudo. Sem depender de um palestrante motivacional a cada 7 dias? Exato. É transformar a vida inteira, o ambiente de trabalho, a mesa da cozinha de casa na sua liturgia diária. A missão de fazer o bem passa a ser responsabilidade direta de cada pessoa operando o sacerdócio nas ruas. Nossa, olha, nós cobrimos um terreno gigantesco aqui hoje para recapitular a grande jornada da nossa análise. Vimos que a concepção de eclésia nunca foi um lugar no mapa, mas uma identidade viva. Isso. Exploramos como o endereço de Deus mudou, quando o foco sai das pedras mortas do templo e vai para as pedras vivas, que são as pessoas, o show acaba e o serviço verdadeiro começa frequentemente de casa em casa. Isso levanta uma questão importante, que são as perguntas finais que o autor deixa para quem lê. Quais são? Ele pergunta se o tempo fechar, a fé permanece. Se o microfone do líder for desligado, o louvor continua. A resposta honesta a essas perguntas expõe se a pessoa está ancorada no sistema ou no reino. É um teste de fogo. E, pegando carona nesse texto, eu encerro a nossa análise deixando uma provocação final, inédita para quem nos ouve refletir. Manda lá. Se a igreja primitiva conseguiu transformar o poderoso Império Romano, operando no modelo descentralizado de salas de estar, será que o hiperfoco em megatemplos hoje não é exatamente o que torna a fé moderna tão frágil diante das crises globais? Uma excelente reflexão. O que aconteceria se a espiritualidade voltasse a ser um formato de código aberto, dependente de pessoas comuns e não de grandes corporações? Fica aí o convite para continuar questionando e aprendendo. Um forte abraço e até a próxima análise profunda.